então vamos aos materiais para fazer essa bolsa. Nós vamos usar aqui 450 gramas de fio de poliéster, espessura 5 milímetros. Eu vou usar esse daqui da CS Badulax, na cor verde musgo. Cada rolo desse vem 500 gramas. Nós vamos usar quase um rolo desse, ainda vai sobrar um pouquinho, olha. Vai sobrar em torno aqui de 50 gramas mais ou menos. Vamos usar aqui uma agulha de 5 milímetros, uma agulha mais fininha para fazer os arremates, marcadores, metro, tesoura, isqueiro, um botão imantado como fechamento. Eu vou usar esse botão lá da CS Badulax. Vamos usar aqui uma agulha de costura para poder costurar o botão e argola articulada lá da CS Badulax também. Essa daqui é o tamanho G, que tem 4 centímetros de diâmetro. É importante vocês usarem a argola maior para ficar aqui, olha, com esse design aqui no encontro das alças. Fica mais bonito a argola maior. E aí também eu dei como opção, além dessa alça de mão aqui que nós vamos fazer durante a aula, eu dei a opção também de usar a alça mais compridinha aqui, olha, tiracolo. Essa alça também é da CS Badulax. Ela tem esse detalhe aqui entre o couro de metal, fica bem bonito. E vamos usar a etiqueta da Corarte Laser. Essa é uma etiqueta de metal, ela é bem facinho de aplicar, já vem com os ganchinhos. E então vamos ao passo a passo. Bom, gente, então vamos iniciar o passo a passo dessa bolsa. Nós vamos iniciar essa bolsa fazendo correntinhas e vai dar um total aqui de 27 correntinhas. Então, posiciona o fio, coloca a agulha em cima do fio e vamos dar 2 voltinhas aqui. 1 e 2. Ficou uma laçada na agulha, laça o fio e passa por dentro dessa laçada. Então, já fizemos a primeira correntinha. E vamos fazer um total de 26. Então, laça e passa por dentro. Laça e passa por dentro. E vou contando aqui. Quando der 26, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, então, 26 correntinhas. E agora, nós vamos partir para a primeira carreira aqui da nossa base. Nós vamos fazer uma base aqui mais estreita, para essa bolsa ela poder ficar com aquele efeito mais pontudinho aqui nas laterais e um caimento maior aqui na parte do meio. Então, para isso vai ser apenas uma carreirinha aqui na nossa base, tá certo? Então, finalizei as 26 correntinhas, vamos pular a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda, bem no meio da correntinha e vamos fazer pontos baixos agora. A bolsa inteirinha nós trabalhamos com pontos baixos. Então, laça o fio, traz aqui pra cima, ficou com 2 laçadas aqui na agulha, laça novamente e passa por dentro das 2. Fizemos o primeiro ponto baixo. E nós vamos colocando aqui um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui na última. E vai dar um total de 25 pontos baixos. Então, vem aqui na próxima correntinha, laça, traz para cima, laça novamente e passa por dentro. Vem na próxima correntinha, traz para cima, laça e passa por dentro das 2. E vai colocando um ponto baixo para cada, tá? Quando chegar no finalzinho ali da correntinha, eu já volto com vocês. Então, fiz aqui 25 pontos baixos até o finalzinho aqui das correntinhas. Aqui no nozinho nós não fazemos, tá? Só até a última correntinha. Bom, nós vamos precisar fazer aqui 3 pontos juntos nesse último ponto para poder fazer a curva aqui da nossa base. Então, onde fizemos o último ponto, coloca a agulha no mesmo lugar, laça o fio, faz mais um ponto baixo aqui. Fizemos 2. Coloca a agulha no mesmo lugar, laça e faz mais um aqui para completar o terceiro, tá? Faz bem soltinho os pontos para não ficar buraquinho aqui entre eles. E agora, segue colocando um ponto para cada até chegar aqui no finalzinho, tá?
Então, com esses 3 pontos juntos, olha, já fizemos a curvinha aqui da nossa base. Vou aqui no próximo ponto, aqui do lado, olha, tá vendo? Na próxima correntinha aqui do lado, laça e faz ponto baixo. Não aperta os pontos, né? Pra não ficar muito espaçados. E vou colocando aqui. Aí, chegando lá no finalzinho dessa primeira carreira aqui da nossa base, né? Eu já volto aqui com vocês. Bom, então, eu estou chegando aqui no finalzinho. Vou fazer aqui meu último ponto aqui, na última correntinha. E nós temos aqui a curva da nossa base também desse lado, né? Então, se colocamos 3 pontos juntos aqui dentro, vamos colocar 3 pontos juntos aqui também. Então, nós colocamos esse último ponto, conta comum, e nós temos um ponto aqui dentro também, onde nós iniciamos a carreira aqui em cima, olha, tá vendo? Então, temos 2 pontos no total. E vamos colocar a agulha aqui e fazer só mais um ponto. Então, coloca a agulha no mesmo lugar e faz o terceiro ponto aqui. Bem soltinho assim, né? Pra não ficar buraquinho. Então, completamos aqui 52 pontos, tá? Essa foi a nossa carreira da base. E nessa bolsa, nós vamos trabalhar todas as carreiras agora de comprimento dela, né? Porque a partir de agora a nossa bolsa vai começar a crescer, tá? Então, daqui em diante não tem mais aumentos aqui nas curvas. Se a gente continuar colocando aumentos, a nossa peça ela vai crescer aqui mais plano, né? Ou seja, vai ficar uma base maior. Quando a gente para de colocar aumentos aqui, a nossa peça, ela começa a crescer para cima. Então, já vai fazer o formato aqui da bolsa, tá? Então, nessa próxima carreira que nós vamos trabalhar, já vai ser para fazer o crescimento aqui da bolsa. Bom, finalizei aqui, então, com 3 pontos. E nós vamos trabalhar também nessa bolsa as carreiras em formato circular, sem fechamento de carreira, que é aquela que a gente chama de carreiras contínuas. Ou seja, qual que é a diferença das carreiras contínuas com as carreiras normais com fechamento? É aquela marquinha que fica aparecendo entre os pontos na hora de fazer o fechamento das carreiras. Então, quando a gente trabalha nesse formato sem fechamento, que é um formato caracol aqui, é um formato circular, fica sem essa marquinha visível, né? E dependendo do modelo da bolsa, fica bem legal a gente deixar ela nesse formato caracol, tá? Então, nesse modelo, nós vamos fazer dessa forma. Bom, então, para fazer isso, olha, já coloca a agulha nessa próxima correntinha que tem aqui do lado. Bem na correntinha mesmo, tá vendo? Olha, as 2 alcinhas para cima da agulha. E aqui nós já vamos fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então, laça aqui o fio do rolo, traz para cima, laça novamente e faz o primeiro ponto. Bem soltinho para não ficar espaçado. E vamos colocar aqui um marcador para poder saber que aqui já inicia a carreira do comprimento da bolsa, tá? Então, essa é a primeira carreira de comprimento da bolsa, depois da nossa base. Agora, nós vamos seguir colocando um ponto para cada ponto aqui. Então, vem aqui do lado, olha, entre os pontos, debaixo da correntinha, laça o fio e faz ponto baixo. Sempre um ponto para cada, tá bom? Inclusive, lá nas laterais aqui, olha, aqui na lateral da nossa base, também vai ser um ponto para cada, não faz mais aumentos, tá certo? Então, eu vou fazendo aqui. Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, eu já volto aqui com vocês. Então, eu estou chegando aqui na curvinha da base, e aqui nós vamos continuar colocando um ponto para cada. Vai contornando assim, olha. E aí, vocês vão observar que a bolsa, ela já vai ficando mais envergadinha aqui, olha. Vai criando uma paredinha pra cima, tá vendo? Dos 2 lados. Porque ela está crescendo, tá? E quando a gente faz aqui o comprimento da bolsa, para ficar retinho, tem que ser sempre a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras, tá bom? Então, quando a gente completa aqui, olha, sempre aqui no finalzinho,
vai dar um total de 52 pontos, tá certo? Então, eu vou chegar aqui no finalzinho e já volto com vocês. Bom, então, eu cheguei no finalzinho dessa carreira aqui. Tenho aqui já um marcador. Então, até esse último ponto deu 52 pontos, tá bom? E em todas as carreiras sempre vai ser 52 pontos, tá certo? Então, agora nós vamos subir já para a próxima carreira. E onde tem o marcador aqui, olha, tira ele, coloca a agulha na correntinha onde ele estava, laça o fio, traz para cima, laça e passa por dentro das duas laçadas. Então, já iniciamos aqui a próxima carreira fazendo o primeiro ponto. Aí, torna a colocar o marcador nesse primeiro ponto que nós fizemos, tá? Essa é a segunda carreira aqui do comprimento da nossa bolsa. Vem aqui, então, aqui na próxima correntinha e segue colocando um ponto para cada. Aí, chegando no finalzinho da carreira, eu já volto aqui com vocês. Então, cheguei no finalzinho aqui da carreira, deu 52 pontos até o último ponto. E nós já vamos subir para a nossa terceira carreira, então. Tira aqui o marcador. Coloca a agulha onde ele estava. Laça o fio e já faz o primeiro ponto aqui da nossa terceira carreira. Torna a colocar o marcador nesse ponto aqui que fizemos, tá? Bom, gente, então, é isso. Depois que inicia o primeiro ponto, segue colocando um ponto para cada, sempre 52 pontos. A cada vez que vocês vão fechando a carreira, use os marcadores para vocês poderem se guiar melhor aí, né, em todas as subidas aqui de carreira que nós vamos fazendo. Lembrando que a bolsa, nós trabalhamos os pontos baixos, mas ela vai ficar com o ponto do avesso virado para a parte de fora, que é esse efeito aqui, tá vendo? Então, essa parte vai ficar para fora e essa parte aqui vai ficar para dentro. Mas isso é opcional, vocês podem escolher também, tá? Se quiser deixar os pontos aqui da frente virado para fora, também dá. É só a gente desvirar a bolsa, né? Depois de pronta. Eu optei por deixar assim porque eu acho que fica um efeito mais bonito, mas isso é gosto, tá certo? Bom, gente, então eu vou continuar fazendo aqui todo o comprimento da minha bolsa. Nós já estamos aqui na terceira carreira e nós vamos fazendo desse mesmo jeito que eu expliquei para vocês até completar um total de 15 carreiras. E aí, chegando nessa quantidade de carreiras, eu volto aqui com vocês para a gente poder partir para a próxima etapa. Bom, gente, então fiz aqui as 15 carreiras. Eu vou medir aqui a bolsa. Ela ficou até agora de comprimento com 19 centímetros e de largura 29 centímetros, tá? Isso aqui é antes de iniciar aqui as laterais levantadinhas, certo? Bom, feito então aqui as 15 carreiras depois da base, se for contar a carreira da base, são 16 carreiras no total. Agora, nós vamos partir para a próxima etapa, que é fazer aquela parte mais levantadinha aqui da alça, certo? Bom, finalizei aqui o último ponto. Aqui eu tenho o marcador e aqui vai ser onde nós vamos fechar a carreira. Então, nós vamos cortar esse fio. Deixa um pedacinho sobrando pra gente poder arrematar. Puxa esse fio todo pra frente assim, olha. Desse jeito. E agora, esse mesmo fio, nós vamos arrematar nesse ponto onde está o marcador. Então, tira o marcador daqui. E no mesmo lugar, nós vamos colocar a agulha de trás pra frente, passando por baixo da correntinha. E vamos puxar esse fio lá pra trás. Assim. Agora, esse fio, nós vamos arrematar aqui pra parte de dentro da bolsa, tá? Como eu falei pra vocês, esses pontos aqui vai ficar pro lado de dentro e esses daqui pro lado de fora.
Então, esse acabamento aqui, olha, não vamos arrematar fio para esse lado, para não ficar aparecendo lá pro lado de fora da bolsa, tá? Porque depois que a gente finalizar aqui, nós vamos desvirar a bolsa. Então, eu vou arrematar ele para esse lado aqui. Então, para isso, eu vou passar o fio no meio dessa correntinha aqui do último ponto. Então, coloco a agulha bem no meio da correntinha, assim, laça e traz ele aqui. Aí, aqui a gente finalizou o acabamento. Agora, esse fio nós vamos arrematar passando por baixo dos pontos. Então, coloca a agulha por baixo das alcinhas aqui do ponto, laça esse fio e passa ele por baixo. Ajeita aqui a correntinha, né, para ela não ficar espremidinha, deixa ela do mesmo tamanho das outras e continua passando um pedaço do fio aqui para ficar bem seguro o arremate. Passou um pedaço do fio, agora nós vamos cortar o excesso e passar o isqueiro na pontinha. Olha, deixei só uma pontinha, vou queimar com a chama azul aqui do isqueiro, até dar uma derretida na pontinha. Derreteu, eu vou pressionar com o próprio isqueiro mesmo contra o tecido aqui da bolsa, até grudar. Grudou, dá uma escondidinha aqui, olha, coloca os pontos por cima do arremate para não ficar aparecendo. Bom, feito isso, dá uma ajeitada na bolsa, deixa ela alinhadinha, né, para ficar com uma abertura igual em todo o comprimento dela. E agora nós vamos iniciar fazendo as laterais levantadinhas aqui, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então agora nós vamos usar 2 marcadores para poder fazer aqui a marcação dos pontos. Vocês vão deixar a bolsa dobradinha assim, estendida na mesa. Aqui nas laterais, a partir do primeiro ponto da lateral, conta 6 pontos. Então, tem o primeiro ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 6º ponto, coloca um marcador. Agora, a partir desse ponto aqui, contando com ele, nós vamos contar 14 pontos vindo para esse lado. E no ponto que der 14 aqui, nós vamos colocar outro marcador. Então, vamos contar. Conta onde está o marcador como primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui onde deu 14, nós vamos colocar outro marcador. Assim, tá? Bom, então, com os marcadores, nós sabemos que vamos iniciar essa primeira carreira da nossa alça levantadinha daqui. Vamos fazendo um ponto para cada e finalizar aqui onde está o marcador do outro lado, tá bom? Então, coloca a agulha nesse ponto onde está o marcador, pode tirar. Bem debaixo da correntinha mesmo, laça o fio e faz uma correntinha de subida aqui. Coloca a agulha no próximo ponto, aqui do lado, laça e faz ponto baixo. Já arremata esse fiozinho mais curto aqui, deixando bem rente ao trabalho, né? Por entre os pontos. E vai fazendo um ponto para cada até chegar do outro lado onde está o marcador. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer o último ponto onde está o marcador do outro lado. Deu um total aqui de 14 pontos, contando com a correntinha de subida. Se for contar só as correntinhas que vão se formando aqui por cima dos pontos, vão dar 13 correntinhas, tá certo? Bom, então, finalizamos aqui a nossa primeira carreira. Deixa eu cortar esse fio que ele tá desfiando, pra ele não desfiar mais. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho, né? Fiz a primeira carreira. Nós vamos cortar esse fio. Corta, deixa um pedacinho aqui pra gente poder arrematar. Puxa ele todo pra frente.
assim, tá? Deixa ele aqui que daqui a pouco a gente arremata. Bom, agora vamos fazer a nossa segunda carreira aqui. Então, para fazer a segunda carreira, nós vamos fazer o seguinte: coloca a agulha na correntinha que tem aqui no início, bem na primeira correntinha aqui, tá vendo? E vamos fazer mais um ponto para cada. Só que não vamos fazer até o final aqui, nós vamos fazer até o penúltimo ponto. Vai dar um total de 12 pontos, tá certo? Contando aqui com a correntinha de subida. Então, coloca a agulha nessa primeira correntinha, laça o fio e faz uma correntinha de subida. Coloca a agulha no próximo ponto e vamos fazendo um ponto para cada. Contando com a correntinha de subida aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Não se preocupe com os fiozinhos, porque daqui a pouco a gente arremata tudo. Deu 12, corta o fio novamente. Deixa um pedacinho pra gente poder arrematar depois. Olha, já tem 2 fios pra gente arrematar aqui, tá? Pode arrematar depois por último, não tem problema. Bom, vamos pra nossa terceira carreira e vamos repetir a mesma coisa. Coloca a agulha na primeira correntinha aqui do início, laça o fio, faz uma correntinha de subida, segue colocando um ponto para cada e vai fazendo até dar 10 pontos. No último ponto nós não vamos fazendo. Então, por enquanto aqui deu 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nesse último ponto nós não vamos fazer, tá? Então, deu 10 pontos. E agora, nós vamos cortar o fio e fazer a última carreira aqui da nossa lateral. Corta, puxa e deixa ele aqui pra gente arrematar depois, tá? Então, vão ser 4 carreiras no total. Coloca a agulha na primeira correntinha, laça o fio, faz uma correntinha aqui de subida. Contando com a correntinha de subida, vai dar agora 8 pontos. Então, vem aqui do lado, faz aqui próximo ponto. Contando aqui com a correntinha de subida, 2. Vem aqui do lado, 3. Já aproveita e arremata esse fiozinho mais curto. 4. 5, 6, 7 e o último ponto aqui, 8. Pronto, finalizamos, tá? Agora, corta o fio e puxa ele aqui. Vamos arrematar todos esses fios? Então, vamos lá. Bom, lembrando que essa parte é a parte do avesso da bolsa, então vamos puxar todos os fios de acabamento pra cá. Tá? Então, todos esses fiozinhos que tá lá para a parte de fora da bolsa, nós vamos puxar para esse lado aqui. Olha, tem um fiozinho aqui. Vou puxar. E aqui eu vou passando o isqueiro e arrematando. Agora, esses fios aqui, olha, nós vamos arrematar um por um. Passa ele pela correntinha que tem aqui do lado do ponto, onde fizemos o último ponto. Tá vendo que tem uma correntinha aqui do lado? Passa o fio por baixo da correntinha. E agora, nós vamos passar esse fio no meio dessa correntinha do último ponto aqui do lado. Vem com a agulha de baixo pra cima. Laça esse fio, passando ele aqui para baixo. Aí, finalizamos aqui e esse fio nós vamos passar aqui por entre os pontos. Vem aqui com a agulha,
e passa por baixo das alcinhas aqui do ponto. Passa um pedacinho e corta o excesso de fio. E passa o isqueiro na pontinha até derreter. Derreteu, pressiona aqui na bolsa e esconde por baixo do ponto. Faz isso com todos os fios, tá? Então, olha, vamos pro próximo? Passa aqui pela correntinha do lado do ponto. E no meio da última correntinha aqui. Passa o fio trazendo ele aqui pra baixo. E agora, por baixo dos pontos. Corta. E faz isso com todos os fios, tá? Eu vou finalizar aqui e já venho com vocês. Bom, então finalizei aqui, arrematei tudo para esse lado. Vamos deixar aqui, olha, esse outro lado sem nenhum fiozinho, né? Arrematado para não ficar aparecendo. Aí se tiver algum fiozinho igual esse aqui, por exemplo, olha, vai cortando. Se tiver necessidade de passar o isqueiro, olha, tem um aparecendo aqui. Então, eu vou passar lá para a parte de fora, tem mais um aqui também. Olha, e aqui a gente passa o isqueiro e arremata. Até ficar todo esse lado bem certinho aqui, tá bom? Bom, fizemos então a lateral desse lado. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Deixa a bolsa dobrada, estendida na mesa. A partir aqui da lateral, conta 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde deu 6, coloca um marcador. Contando com esse ponto onde está o marcador, nós vamos contar 14 pontos. E vamos contando pelas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui onde deu 14, coloca outro marcador. Tá? Conta pelas correntinhas, porque aqui nós temos aquela finalização de carreira, onde criou-se uma correntinha aqui entre o último ponto e esse primeiro ponto da carreira. Então, conta pelas correntinhas, porque tem um espaço aqui, nós vamos levar em consideração esse espaço aqui, certo? Como se fosse um ponto também. Bom, colocou os marcadores, vira a peça pra gente começar nesse sentido aqui. E onde tá aqui o marcador, tira e vamos iniciar o primeiro ponto. Coloca a agulha, laça, faz correntinha aqui de subida, né? E vai colocando um ponto para cada até chegar lá no próximo marcador. Deixa esse fiozinho mais curto aqui pra gente já ir arrematando também. E vai fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13, tira o marcador, 14. Fizemos a primeira carreira, lembrando que são 4 carreiras no total. Então, corta aqui o fio e vamos para a segunda carreira. Deixa ele assim, olha, puxa aqui, daqui a pouco a gente arremata, tá? Coloca a agulha na primeira correntinha aqui do início, laça o fio, faz uma correntinha de subida. Contando com ela, vai dar um total agora de 12 pontos. Lembrando que no último ponto nós não fazemos, tá? Então, deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Corta o fio. Vamos para a próxima? Na próxima são 10 pontos. Coloca a agulha na primeira correntinha, laça, faz correntinha de subida e segue colocando um para cada. No último ponto não faz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Corta. E vamos para a última carreira com 8 pontos. Coloca na última correntinha, laça o fio, faz correntinha de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Agora, nós vamos cortar esse último fio aqui da última carreira e arrematar todos esses fios igual nós fizemos lá do outro lado, tá? Só seguir igualzinho, eu ensinei pra vocês aqui. Passa o fio no pontinho do lado, né? E arremata tudo pra esse lado aqui, que vai ser a parte de dentro da bolsa. Vou finalizar aqui. Na dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra vocês verem como que arremata. E assim que estiver tudo prontinho, eu já volto pra próxima etapa. Bom, gente, então finalizei aqui os acabamentos, arrematei todos os fiozinhos. E vamos desvirar agora a nossa bolsa pro outro lado. Pelo fundo da bolsa aqui, olha, vocês vão apertando e vai levando lá pro outro lado até ir desvirando aos pouquinhos, tá? Dessa forma a bolsa ela não estica e não deforma os pontos. E aí com a mão nós vamos ajeitando aqui. Esse fiozinho aqui foi aquele do início do trabalho, onde nós iniciamos a base. Eu levei ele lá pra dentro pra deixar arrematado pro lado certo. Estica a peça na mesa, deixa os pontos alinhados. Ajeita a bolsa. E agora, nós vamos fazer um acabamento em todo o redor aqui da abertura da bolsa, em pontos baixíssimos. Nós vamos começar aqui da lateral, colocando a agulha em qualquer correntinha aqui da lateral, olha, a agulha por baixo da correntinha, laça o fio do rolo, traz uma argolinha aqui pra frente. Deixa um fiozinho mais curto aqui pra gente poder arrematar depois. Coloca a agulha na próxima correntinha aqui do lado, laça o fio, traz pra frente e passa essa argolinha por baixo dessa primeira. Esse é o baixíssimo, lembra que nós aprendemos nos módulos iniciais? Vem com a agulha na próxima correntinha, laça e faz baixíssimo. Vai colocando aqui a agulha em todas as correntinhas e fazendo ponto baixíssimo. Vem aqui, olha, eu tenho um ponto aqui e um aqui mais embaixo. Entre eles tem uma correntinha aqui, olha. Coloca a agulha nessa correntinha e faz baixíssimo. Vem aqui na próxima correntinha e faz baixíssimo, tá? Sempre entre um ponto e outro nessa descida, coloca a agulha na correntinha entre eles e vai fazendo ponto baixíssimo. Nessa parte aqui do meio da bolsa, segue também fazendo um para cada. Aqui na parte que vai subindo, a mesma coisa, tá? Aqui, ó, entre os pontos tem as correntinhas,
e vai colocando um ponto baixíssimo para cada. Tá? E vai ficando assim. Eu vou fazendo aqui, chegando no finalzinho aqui da carreira, já volto com vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho e agora nós vamos arrematar. Fiz até o último ponto. Aqui é onde nós vamos arrematar com essa primeira correntinha do início. Então, corta aqui o fio. Deixa um pedacinho, né? Puxa ele todo pra frente. Passa ele por baixo dessa primeira correntinha que iniciamos aqui o acabamento. Segura esse fiozinho mais curto aqui para a correntinha não soltar. Passa esse fio que cortamos por baixo da correntinha. Assim. E agora esse mesmo fio no meio dessa correntinha que fizemos por último. Mas para isso eu vou colocar a agulha pelo lado de dentro aqui da bolsa e vou sair bem no meio da correntinha, tá vendo? Olha. E aí, vou laçar e passar lá pra trás. Fechamos aqui. Tem 2 fiozinhos aqui pra gente arrematar, o do início e o do final. Aí, aqui a gente só passa pelos pontos. Bom, gente, então antes de iniciar a alça aqui da bolsa, nós já vamos aproveitar para costurar o botão imantado. Esse botão imantado, ele é bem interessante nas peças de crochê, porque é bem fácil de aplicar. Ele vem assim, olha, são 2 pecinhas com bolinhas ao redor do botão pra gente poder costurar, tá? Então, eu vou costurar primeiro essa parte e depois eu costuro a outra parte. E nós vamos fazer a costura utilizando uma agulha convencional de costura mesmo, dessas fininhas, tá? Passei um pedaço de linha aqui na agulha. Eu uso a linha pés ponto, que eu acho que é uma linha bem resistente. Então, a gente não precisa dar tantas voltinhas aqui na hora de costurar. Vou pegar aqui um botão e vou posicionar bem aqui na parte de dentro da bolsa, no centro da abertura dela. Acha aqui o centro, posiciona o botão. Passa a agulha na bolinha, vou começar pela bolinha de cima. E passa lá pro outro lado da bolsa. Puxa todo o fio. Volta bem próximo da onde saiu. E vem com a agulha próximo à bolinha. Mas pro lado de fora agora, tá? A gente já passou por dentro, agora vem por fora. E passa mais uma vez na bolinha. Tá? Eu dei 2 voltinhas aqui, mas como é o comecinho, então eu vou fazer mais uma voltinha. Vem aqui do ladinho, do lado de fora da bolinha. E coloca pro lado de dentro da bolinha agora. E passa o fio. Bom, dei 3 voltinhas aqui, é o suficiente. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa nas próximas bolinhas. Volta aqui, olha, com a agulha bem próximo da onde saiu, pra não ficar aparecendo a linha, né, pro lado de fora. Bem pra dentro. Passa agora a agulha por baixo dos pontos pra sair próximo à bolinha de baixo. E nessa bolinha de baixo, nós vamos começar tudo de novo, olha. Passa pela bolinha, se atente a pegar o fio, tá? Que fizemos os pontos pra ficar com uma costura bem resistente. Porque se passar só pelo buraquinho aqui, olha, não vai ficar uma costura tão resistente. Volta com a agulha bem próximo da onde saiu, agora pro lado de fora da bolinha. E dá mais uma voltinha aqui. Passei pro lado de dentro e pronto. Tá? Agora eu vou fazer 2 voltinhas em cada bolinha dessa. Se vocês estiverem usando um fio, né, uma linha resistente igual essa minha, 2 é o suficiente. Agora, se for uma linha um pouco mais fininha, pode dar mais voltinhas aí, tá? Sair aqui pra dentro, vou passar a agulha aqui, ó, por baixo dos pontos, até sair próximo da próxima bolinha, onde vamos iniciar a costura novamente. Passa agora por dentro da bolinha. Sai pro lado de fora da bolsa. Vem aqui, bem próximo da costura.
Vou sair fora da bolinha. E agora, dentro da bolinha novamente. Dei 2 voltinhas. Vou pra próxima. Volto com a agulha lá pra dentro. Sai fora da bolinha. Passa por baixo dos pontos. Até chegar próximo à bolinha de cima aqui, olha. E vamos começar tudo de novo. Passa aqui. Volta lá pra dentro. Passa mais uma vez. E pronto. Finalizamos. Vem pra dentro pra gente poder arrematar aqui o fio. Dá um nozinho aqui. Passa pelo fio aqui da bolsa. E passa a agulha por dentro do elozinho e dá um nozinho. Corta o fio. Eu gosto de passar o isqueiro aqui nesse nozinho pra dar uma derretida nele. E pronto. Costuramos aqui um fecho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa costurando o outro fecho. Então, olha, ajeita, posiciona o outro fecho aqui no centro, né? Da abertura da bolsa. Faz o teste pra ver se tá batendo fecho com fecho certinho, né? Ver se tá no centro mesmo. E vamos costurar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Vou costurar aqui, dessa mesma forma, e já volto com vocês pra próxima etapa. Bom, gente, então finalizei aqui a colocação do fecho. Costurei dos 2 lados aqui. E agora nós vamos iniciar a alça. A alça nós vamos fazer 2 partes aqui. Nós vamos fazer uma parte menorzinha desse lado, onde nós vamos colocar a argola mosquetão, tá? Essa argola mosquetão é lá da CS Badulax. Eu vou usar essa dourada frisada, né? Ela é toda frisadinha, ó, tá vendo? Ela é trabalhadinha aqui, ó, tem uns risquinhos, achei bem bonita. E esse parzinho vocês encontram lá na CS Badulax. Esse aqui é um tamanho maior. Eu vou medir aqui pra vocês, mas tem de diâmetro 4 centímetros, tá? Para essa bolsa, vocês podem usar uma argola bem grande assim mesmo, que fica bem legal, tá? Para fazer esse design nas alças. Bom, então como eu disse pra vocês, nós vamos fazer 2 partes aqui. Vai ter uma alça um pouco mais compridinha com nozinho e uma alça mais curtinha do outro lado. E elas vão de encontro aqui uma com a outra, tá bom? Então vamos fazer a mais curtinha primeiro? Nós vamos fazer um ponto diferente aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É um ponto bem bonito, eu gosto muito de trabalhar esse ponto em alça. E ele é feito da seguinte forma. Peguei o fio do rolo aqui, posiciono a agulha. Vamos fazer aqui um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 correntinhas, pula a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda, laça o fio, traz para cima uma argolinha e não fecha o ponto, fica com 2 na agulha. Vem na próxima correntinha, laça o fio, traz para cima e não fecha também, fica com 3 laçadas na agulha. Vem na próxima correntinha, laça o fio, traz para cima e não fecha, ficando com 4. Vem na próxima correntinha, laça o fio, traz para cima, ficando com 5 laçadas na agulha. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Tira a agulha, mas antes segura com o dedo todas as laçadas aqui, ó. Com o dedão mesmo e o indicador dessa forma assim, olha, para não escapar as laçadas. Tira a agulha de todas elas. E nós vamos agora tecer argolinha por argolinha, começando dessa primeira, tá? Coloca a agulha só nessa primeira argolinha, laça o fio do rolo e passa por dentro dela, trazendo uma nova argolinha aqui pra cima. Coloca a agulha na próxima argolinha, laça o fio do rolo e traz uma nova argolinha aqui pra cima, assim. Vem na próxima argolinha, laça o fio do rolo e traz mais uma aqui pra cima. Tá vendo? Olha, já tem 3 argolinhas na agulha.
Vem na próxima, laça o fio do rolo, passa por dentro e traz pra cima. Vem na última, laça e traz pra cima. Pronto. Fizemos a primeira carreira aqui e já estamos com as 5 argolas na agulha para poder subir para a próxima, tá? E em todas as carreiras vocês vão fazer isso, até chegar num comprimento aqui. Nós vamos fazer um total de 8 carreiras. Então, estou com 5 laçadas na agulha. Não esquece de segurar aqui, ó, principalmente essa última para ela não escapar. Tira a agulha de todas as laçadas e deixa só nessa primeira laçada. Laça o fio do rolo e passa por dentro dela. Vem na próxima laçada, laça o fio do rolo e passa por dentro dela. Ficou com 2. Vem na próxima, laça o fio do rolo e passa por dentro. Ficou com 3. Vem na próxima, laça, fica com 4. Vem na próxima, laça e com 5. Estamos na segunda carreira aqui já feita. Vamos para mais uma? Estamos com 5 laçadas na agulha, tira, permanece só na primeira, laça e passa por dentro. Vem na próxima, 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 laça e passa por dentro. Tá? Então, já fizemos aqui 1, 2, 3 carreiras. E vamos para a quarta carreira. Tira de tudo, permanece só na primeira, laça e passa dentro dela. Vem na próxima, laça e passa por dentro. Vem na próxima, laça, passa por dentro. Vem na próxima, laça, passa por dentro. Vem na última, laça e passa por dentro. Dá uma leve esticadinha, né, para as argolinhas ficarem mais soltinhas. E assim por diante, tá bom, gente? Então, 1, 2, 3, 4, nós vamos fazendo até completar 11. Completou 11, eu já volto com vocês. Bom, gente, então completei aqui as 11 carreiras. Eu vou medir aqui. Deu de comprimento 11 centímetros e meio, tá? Bom, vamos finalizar aqui essa última carreira. Vou mostrar pra vocês como que a gente finaliza. Vocês vão tirar a agulha de todas as laçadas, ficando só com a primeira e a segunda. Laça o fio do rolo e passa por dentro das duas, de uma vez só. Ficou com uma laçada na agulha. Vem na próxima laçada, laça o fio do rolo e passa por dentro das duas novamente. Vem na próxima laçada, laça o fio do rolo e passa por dentro das duas. Vem na última laçada aqui e passa por dentro das duas. Assim, tá? Então, formou aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas como acabamento. Bom, agora, o que nós vamos fazer aqui é cortar o fio e já vamos costurar lá na bolsa. Então, vocês vão cortar o fio deixando um pedacinho maior aqui pra gente poder costurar lá na bolsa, tá? Ó, assim, tá bom? Esse fio do início aqui, olha, tem um nozinho antes das correntinhas. Vocês vão desmanchar, puxando esse fio mais curto e desmanchar o nozinho, olha. Puxa o fio, ele ficou preso novamente. E agora esse fio leva lá pro lado de dentro da bolsa. Vem aqui, olha, puxa esse fio pro lado de dentro, aqui da peça, né? E passa por entre os pontos. Corta, passa o isqueiro aqui. Bom, arrematamos. Agora, nós vamos costurar lá na bolsa, tá? Ajeita a peça, deixa ela bem bonitinha. Pega a bolsa. Essa parte aqui, onde cortamos o fio, nós vamos puxar o fio todo assim pra cima. Deixa ele assim. Nós vamos dobrar a peça desse jeito assim. Tá? E vamos costurando aqui, olha, passando por essa partezinha, que é a outra parte aqui da alça, e pela bolsa também, já pra fixar tudo lá dentro.
tá? Eu falo lá dentro porque nós vamos fazer isso pela parte de dentro aqui, olha, da bolsa, assim. Bom, ao invés de costurar assim, olha, nós vamos costurar para dentro mesmo, desse jeito, tá? Bom, então, vamos lá. Primeiro, eu vou virar aqui, vou deixar o fio para esse lado aqui de fora e vou posicionar bem no meio aqui da minha lateral. Na dúvida, abre bem ela, acha aqui o meio e vou pegar só essa carreira aqui de cima, que é essa última carreira. Vou costurar só nela, assim, olha, tá? Desse jeito aqui. Bom, esse fio aqui, eu vou passar pela outra parte aqui da alça e pela parte da bolsa. E vocês podem usar a própria agulha de crochê para fazer isso, tá bom? Então, passa aqui, olha. Vem pela lateral aqui, primeiro pela parte da alça e passa esse fio lá pro outro lado. Então, já unimos as duas pontas aqui da alça. E agora, esse mesmo fio, nós vamos passar aqui pela bolsa. Vem aqui, olha, por entre os pontos e passa o fio levando lá pra parte de fora. Assim. Tá? Volta com o fio. Agora, nós vamos um pouquinho mais pro lado aqui. E eu já vou pegar aqui tudo, olha, eu vou colocar a agulha bem aqui embaixo da correntinha, de um lado da alça, do outro lado da alça também, e pelo ponto aqui da lateral da bolsa. Laço e passo o fio por todas as camadas aqui, olha. Dá uma giradinha assim para passar com mais facilidade. Trouxe pra cá. Aí traz, puxando todo o fio assim, ó. E nós continuamos a nossa costura aqui. Agora, vamos passar lá pro outro lado. Então, vem aqui, olha, com a agulha, pela bolsa, pela alça, dos dois lados. E passa esse fio lá pra trás. Vou encaixar bem aqui na agulha. E vou puxar lá pra trás, girando a agulha pra passar com mais facilidade. Assim, tá? Vem aqui, olha, novamente, mais pra parte da pontinha da nossa alça, dos dois lados e na parte da bolsa. Passa o fio agora pra dentro. Eu gosto que fica uma costura bem resistente, então nós vamos fazer 2 vezes isso. Nós fomos, agora vamos voltar, tá? Pra ficar bem firme mesmo aqui. Bom, então agora volta pro outro sentido. Novamente aqui, olha. Passa o fio lá pra trás. Agora pra dentro. Novamente aqui. E pronto, ficou bem resistente. Como deu uma desfiada, eu vou cortar aqui pra não ficar desfiando mais. Não ficar atrapalhando, né? Agora, leva lá pra dentro pra gente poder arrematar. Então, vem aqui, olha, do ladinho. Leva esse fio lá pra dentro e aqui pela parte de dentro nós vamos passando por entre os pontos. Corta aqui o excesso de fio, deixa uma pontinha e passa a chama azul do isqueiro. Queimou? Aperta aqui contra a bolsa. E pronto, fizemos esse lado aqui, tá? Aqui vai uma argola articulada. Então, vai passar a argola por essa alça aqui, ó, na parte de dentro dela. Assim, tá?
Bom, uma alça feita, agora nós vamos fazer outra alça que é um pouquinho mais comprida que essa, mas é feita da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Olha, essa mais compridinha aqui. E essa daqui, olha, então vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? Vão iniciar lá do jeito que eu expliquei pra vocês, com 5 correntinhas. Então, inicia aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Pula a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda, laça e não fecha o ponto. Fica com 2 laçadas na agulha. Vem na próxima, laça, não fecha o ponto, fica com 3. Vem na próxima, laça e não fecha, ficando com 4. E por fim, vem na próxima, laça, fica com 5. Completou 5, agora sim nós vamos fazer tudo que fizemos lá na outra alça, tá? Segura com o dedo, fica só na última laçada e passa o fio. Vem na próxima, passa o fio. E faz uma por uma até completar um total de 35 carreiras, tá bom? Mesmo jeitinho. Então, são 5 pontos em cada carreira, total de 35 carreiras. Ou, né, para quem quiser ir pelas medidas, deixa eu medir aqui para vocês. Ou 32 centímetros. Bom, vamos finalizar aqui, olha, pra gente poder já aplicar lá na bolsa. Então, estou aqui na última carreira, né, completei as 35 aqui. Tira a agulha das laçadas, fica só nas 2 primeiras aqui. Laça o fio do rolo e passa por dentro das 2. Vem na próxima laçada, laça o fio do rolo e passa por dentro das 2. Vem na próxima laçada, laça o fio do rolo, passa por dentro das 2. E vem na última laçada e passa por dentro das 2. Pronto. Passa esse fio todo pra frente, né? Eu já tinha cortado aqui o fio. Arremata, tá? Aqui, olha, eu já tinha desmanchado o nozinho, mas se você não desmanchou, desmancha o nozinho, puxa o fiozinho mais curto, igual eu ensinei na alcinha menor, e arremata aqui por dentro, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aquele nozinho na alça, tá? E eu vou fazer o nozinho na parte mais pra cima da alça. Então, onde tem o fio que nós cortamos, eu vou deixar pra baixo. E essa vai ser a parte que vai ficar mais aqui na parte de cima da bolsa, tá? Então, aqui vai ser onde nós vamos costurar. Aqui na parte de dentro, assim. E essa vai ser a ponta que nós vamos fazer aquele nozinho, que vai ficar mais aqui pra cima, tá? Então, vamos fazer o nozinho? O nozinho é bem simples de fazer, gente. É um nó mesmo, tá? Eu vou direcionar mais para essa parte de cima, para o nó ficar mais nessa posição aqui. Normal, tá, gente? Vem aqui, olha, e passa fazendo um nó. Eu vou deixar um nó mais soltinho, né? Não vou apertar tanto ele. Assim. E vou procurar deixar ele mais aqui pra cima. Deixando aqui uma ponta maior. Tá? Nozinho assim mesmo. É só ajeitar ele do jeito que vocês acharem melhor. E agora nós vamos costurar aqui na bolsa assim. Tá bom? Bom, então, esse fio aqui compridão que nós deixamos é pra fazer a costura. Posiciona a alça aqui, na parte de dentro aqui da nossa lateral da bolsa, aqui nas pontas, né? Olha, eu vou usar agora, em vez de usar só uma carreirinha, eu vou usar 2 carreirinhas pra fazer isso, tá? Diferente do outro lado que eu usei uma carreirinha só. Aqui eu vou usar 2. Então, vou posicionar aqui e vou iniciar a costura, tá? Eu vou usar 2 porque aqui é mais fininho, né? A outra alça, a gente tinha 2 partes, né? Então, era uma peça mais estruturada, então eu usei só uma. Aqui, como a gente tem uma pecinha menos estruturada, porque é só um lado da alça que nós vamos costurar, por esse motivo eu vou usar 2 carreiras aqui pra ficar uma costura mais firme, tá certo? E vamos fazer do mesmo jeito, olha, vem com a agulha pra parte de fora da bolsa, aparece aqui pra dentro e puxa esse fio lá pra fora.
Agora, aqui, ó, pela parte de dentro, um pouco mais do ladinho, puxa esse fio pra dentro. Vem aqui na pontinha. Puxa o fio lá pro lado de fora. Bom, vamos fazer isso mais uma vez voltando, tá? Igual fizemos lá do outro lado. Vamos indo numa direção e voltando na outra, pra ficar uma costura mais resistente, tá certo? Então, agora, esse mesmo fio, vou passar agora pro lado novamente. Mais uma vez. E por último, aqui na pontinha, mais uma vez. Bom, costurei. Agora, nós vamos fazer a costura novamente, só que subindo um pouquinho aqui, olha. Um pouco mais pra parte de cima, pra não ficar assim, ó. Tá vendo? Aberto aqui. Então, costuramos a parte de baixo, agora vamos costurar a parte de cima. Então, vem com a agulha uma carreirinha aqui mais pra cima. Aqui. Olha, aparece aqui na parte de dentro. E vamos puxar o fio lá pro outro lado. Laça e puxa. Agora, vem aqui mais pro lado. E puxa o fio pra parte de dentro. Vem aqui mais pro lado. E vai puxar pro outro lado. E pronto. Bom, então, costurei aqui. Agora, esse fio, eu vou levar lá pra parte de dentro, né? Pra gente poder fazer o arremate. E aqui por dentro, nós vamos passando ele por entre os pontos. Pode ser tanto pela parte da alça, como pode ser aqui pela parte da bolsa também. E aí, corta excesso de fio e arremata. Bom, agora nós vamos usar a outra argola, mosquetão, para colocar nessa ponta aqui da alça. Então, eu vou passar bem aqui, olha, na ponta da alça, por entre os pontos, assim. E essa argola, vou prender aqui, para ficar uma alça de mão. Essa bolsa, ela fica bonita, cheinha, né? Então, se vocês forem tirar fotos, né, para divulgação, ou para quem já vai usar a bolsa, né? Fez para você mesma, já pode colocar seus pertences aqui para vocês verem como que fica. Porque, como eu falei, ela fica bem bonita, cheinha, né? Com bastante coisa aqui dentro, olha, para dar esse volume e esse caimento aqui. Assim. Bom, eu vou finalizar aqui com uma etiqueta. Essa etiqueta é lá da Corarte Laser. É uma etiqueta de metal, já vem com os ganchinhos prontinhos pra gente encaixar e não precisa costurar. Então, eu vou centralizar aqui na abertura da bolsa. Bem no centro. Um pouquinho mais abaixo aqui do nosso botão. E esses ganchinhos nós vamos dobrar pra parte de dentro. Dobra cada um de um lado, assim. Para quem quiser colocar também uma alça mais comprida, fica super legal nesse modelo. Pode usar ela assim como alça de mão ou colocar uma alça tiracolo. Essa alça que eu vou usar é lá da CS Badulax também. Uma alça bem bonita, olha. Ela tem aqui esses detalhes em metais ao longo aqui do couro dela. E vocês podem prender aqui dos ladinhos, olha. Dá para usar ela nas duas opções. Fica bem linda também. Vou prender aqui a argola, né, nas laterais. Assim, tá?
Bom, gente, então nossa aula ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês. Obrigada e até a próxima!